boa noite a todos. Meu nome é Carmen Sintra do Prado, eu sou professora sênior do Instituto de Física da USP e também sou membro da Coordenação Nacional do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física, o MNPF. E nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre o produto educacional. O que é esse produto educacional? O que a gente espera do produto educacional? Como é que a gente define um produto educacional adequadamente? Enfim, tentar esclarecer algumas dúvidas comuns e depois falar de alguns problemas recorrentes que a gente vê na definição de um produto educacional. Bom, se vocês chegaram até aqui, vocês devem ter provavelmente feito um TCC na vida de vocês. O que é um TCC? Um TCC é aquele trabalho de conclusão do curso, tá certo? Você na graduação estuda, em geral, 4 anos, lá um monte de matérias, um monte de coisas, e depois que você estudou tudo isso, lá no finalzinho, você tem um semestre, no qual você vai escolher um assunto relacionado com tudo que você aprendeu para mostrar que você aprendeu aquilo de fato, vai fazer essa pesquisa. O trabalho realmente se resume, em geral, a uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa na internet, você junta um pouco esses conteúdos e você mostra o que você aprendeu. Quando você entra num curso de mestrado, seja ele acadêmico ou não, em vez de um TCC, a gente faz uma dissertação. Uma dissertação é algo qualitativamente diferente de um TCC. Não apenas porque é maior, porque tem mais coisa, mas porque ele envolve uma pesquisa, porque ele envolve o desenvolvimento, digamos, de um conhecimento novo. Ao mesmo tempo que você vai estar estudando as disciplinas, e em função de um objetivo de trabalho, você vai estar estudando para aplicar isso, para desenvolver o conhecimento que se tem numa determinada direção. Isso torna a dissertação de mestrado algo que percorre o curso todo de mestrado, não é uma coisa que você vai pensar lá no último semestre do seu curso. Existe um monte de brincadeiras na internet, tá certo? Sobre o trabalho que dá para fazer a dissertação, tem até crônica no jornal, versões, nomes, enfim, é divertido, dá trabalho escrever, dá trabalho fazer, é uma coisa bem maior. Agora, no mestrado profissional, inventaram, além da dissertação, um tal do produto. O produto não é uma coisa, calma, porque não é mais uma coisa completamente diferente para fazer. O produto é parte integrante da dissertação de um mestrado profissional, do trabalho de conclusão de curso de um mestrado profissional. A dissertação e o produto são duas faces de um mesmo projeto de trabalho. Eles têm redações diferentes, apresentações diferentes, mas eles andam juntos, não é uma coisa a mais. São duas formas de mostrar, de separar, digamos, a apresentação dos resultados do seu trabalho de pesquisa no mestrado. Mas o que é esse produto? Esse produto nada mais é do que um material instrucional, tá certo? O tal do produto educacional é um material instrucional. Ele é o centro do seu trabalho de conclusão. É em função dele que o resto da dissertação vai ser definida, e não vice-versa. Esse material instrucional tem que ser aplicado em sala de aula. A existência desse material instrucional que diferencia o mestrado profissional. Uma pesquisa acadêmica é uma pesquisa que está desenvolvendo apenas um conhecimento novo. Nós queremos pegar esse conhecimento que foi desenvolvido por pesquisadores da área de ensino, conhecimento de física que a gente tem, e transformar isso numa coisa concreta que possa ser usada em sala de aula do ensino médio, com o objetivo, claro, de melhorar esse ensino. A gente deve começar sempre pensando o que eu gostaria de ensinar melhor. Qual conteúdo de física eu gostaria de ensinar melhor? Claro que existem várias coisas, eu vou escolher um. E a partir desse conteúdo de física que eu gostaria de ensinar melhor, a gente tem todo um roteiro importante, alguns aspectos que a gente tem que parar para pensar para definir o nosso projeto de pesquisa que vai resultar tanto na dissertação quanto no produto. Então, vamos começar pensando um pouco melhor por que eu gostaria mesmo de ensinar melhor, qual é o problema que tem com a forma tradicional de ensinar isso que eu estou querendo melhorar. É o conteúdo propriamente dito? Eu acho que o conteúdo está errado, os livros costumam explicar mal, é um amontoado de fórmulas, os alunos não entendem. O que há de errado exatamente com a forma tradicional de ensinar que faz com que eu queira agir de outro jeito? O que me incomoda mais? Provavelmente tem vários problemas, mas disso tudo eu vou ter que escolher um aspecto. Qual é o aspecto que me incomoda mais dentro desse contexto? Em função disso, a gente consegue pensar de forma bem mais concreta e relacionada com esse problema inicial, quais são as possíveis estratégias que eu vou adotar para tentar melhorar a forma como
esse certo conteúdo de física é ensinado. Junto com essa questão, é importante olhar se alguém já pensou nisso antes, tá certo? Porque em todo o trabalho de pesquisa, seja ela aplicada, acadêmica ou translacional, como a gente costuma dizer às vezes que é o nosso trabalho, a gente não quer reinventar a roda, tá certo? Tudo bem, a gente pode pegar a roda e tentar fazer uma roda um pouquinho melhor, a partir de um outro material, a gente pode tentar pensar numa outra aplicação para a roda, mas não fazer exatamente algo que alguém já fez, ou muito parecido, está por aí praticamente nos livros, tem várias coisas publicadas. Eu não quero simplesmente reproduzir alguma coisa assim. Não é um TCC, não é uma coisa que eu vou aplicar para mostrar que eu aprendi isso aí. Isso aqui é um processo complexo, pode até mexer com o problema que eu estou fazendo. A gente vai discutir, até estabelecer claramente o problema que eu quero tratar, as estratégias que eu vou usar e a partir qual é o meu ponto de partida, tá certo? Para trabalhar isso aí. O que existe mais ou menos feito, o que eu pretendo acrescentar, melhorar, vou partir da onde. Quando isso estiver pronto, a gente está pronta, de certa forma, para definir o roteiro todo de trabalho. Então, aí eu vou tentar, em função disso aqui, é que eu vou olhar para o que é que eu tenho que estudar para além das disciplinas, tá certo? Para poder desenvolver esse projeto. Eu vou ter que olhar com mais cuidado certas teorias de aprendizado, eu vou ter que olhar, ou eu vou focar em uma determinada metodologia nova que está sendo usada, alguma outra estratégia de ensino. Enfim, do ponto de vista das teorias de aprendizagem, de metodologias, da área de ensino de física, o que eu vou ter que estudar com um pouco mais de detalhe, para além do que é feito nas disciplinas. E também eu tenho que olhar para o conteúdo de física envolvido naquela minha ideia desde o começo. Eu tenho que ter um olhar crítico sempre a esse conteúdo. Não adianta tentar pensar uma forma ótima de ensinar um conteúdo ruim. E a gente já se deparou várias vezes com esse tipo de problema. O aluno inventa lá, faz um aplicativo ótimo, bem desenvolvido, com uma interface bonita, interessante, etc., animado, que contém uma espécie de quiz, e isso realmente motiva os estudantes a irem atrás, a aprenderem, a trocarem ideias, por exemplo, de eletricidade. Aí, quando você vai olhar para o conteúdo do quiz, com as perguntas que estão lá dentro, as perguntas são perguntas envolvendo decoreba de fórmula, envolvendo fatos históricos e relevantes, tipo, em que data fulano nasceu ou propôs tal teoria, qual é o nome dessa fórmula, escreva a segunda lei de Newton, como se decorar que F é igual a MA significasse, de fato, um domínio maior. Quer dizer, aprender que F igual a MA chama a segunda lei de Newton é importante, mas não garante o resto do aprendizado. Então, olhar criticamente também para o conteúdo que eu estou envolvendo e não só para as novas metodologias que eu estou fazendo, também é uma coisa fundamental. Eu tenho que escolher um conteúdo, eu tenho que definir, parar para pensar são os aspectos essenciais daquele conteúdo que, de fato, são essenciais do aluno aprender, como que eu posso, eventualmente, medir isso numa avaliação, num questionário, num quiz e assim por diante. De posse de tudo isso é que a gente consegue definir e escrever o projeto de trabalho e estabelecer um bom cronograma para trabalhar com ele desde o começo do curso, não lá no fim. Quando que eu vou começar a estudar essas teorias? Desde o começo, em tudo que eu estou fazendo, eu vou ter sempre esse olhar crítico com relação ao conteúdo de física que eu estou aprendendo. Nossa, mas eu tenho que entrar no mestrado e com tudo isso pronto, ou fazer tudo isso sozinho, deve estar pensando algum aluno aqui, não. Isso tudo é para ser feito com a ajuda do orientador. Ajuda aqui talvez nem seja a palavra mais adequada, porque o orientador é um parceiro, a definição de tudo isso tem que ser feita junto com o orientador e com o aluno. O aluno tem que colocar as suas questões e se apropriar dessa trajetória, mas o orientador tem que interferir em todas essas etapas. É ele que tem a experiência para poder avaliar se o que está sendo definido está correto, que vai avaliar a questão, inclusive, do conteúdo de física nesse processo como um todo. Então, o produto educacional é um material instrucional reprodutível. Essa é uma das características dele. Um outro professor do ensino médio tem que ser capaz de pegar aquele material e usar na sua sala de aula sem ter necessariamente que estudar tudo que o aluno estudou, ler dissertações e ficar entendendo ou estudando teorias do aprendizado.
Existe uma quantidade enorme de formas para esse produto educacional que são aceitas. Ele pode ser um texto com conteúdo, se o que eu acho que é mais desadequado é o conteúdo propriamente dito, ele está errado, ele é incompreensível pelos alunos, nenhum dos livros, textos por aí é bom, ou eu pretendo ensinar uma coisa nova, quero introduzir aspectos de cosmologia, de física das partículas, de discutir algum material, eu vou ter que desenvolver um texto com conteúdo. Isso é possível de ser um produto educacional. Uma sequência didática, em geral, a maior parte dos produtos são isso, é um produto educacional, um site que eu desenvolvi, seja na internet, interativo, seja um aplicativo, é um produto educacional, um experimento, um jogo, enfim, eu posso... é amplo o que eu posso fazer como um produto educacional. A lista vai além desses exemplos que eu dei. Esse produto, no entanto, deve necessariamente envolver e ter foco num conteúdo de física do ensino básico. Eu tenho que estar relacionado com a ideia de como ensinar melhor esse conteúdo definido no início. Ele pode ser uma atividade para a sala de aula, ou ele pode se compor um material paradidático, ou propor uma atividade extracurricular, como uma feira de ciências, ou como um estudo na internet, um grupo de estudos ou alguma coisa focada em uma parcela dos alunos apenas e não em todos eles. O foco da atuação é a sala de aula do ensino básico. Ele não pode ser um material voltado para a formação de professores. Mas formar professor melhor não é essencial para melhorar a qualidade do ensino? É, só que não é o objetivo do nosso mestrado. Outros cursos, outros mestrados, outras iniciativas focam a formação dos professores em geral, para o aluno de licenciatura, por exemplo. Um produto voltado para uma sala de aula de licenciatura não é um produto adequado para o que a gente tem. A gente pode envolver os professores nessa formação, mas sempre com o foco na sala de aula, no final. E, por fim, é importante ter claro que o produto tem uma diagramação diferente e um conteúdo independente do conteúdo da dissertação. Parte das coisas que eu desenvolvi no mestrado vão estar na dissertação, outra parte vai estar no produto. Elas se conversam? Claro que se conversam, mas são coisas diferentes. O produto é uma espécie de manual, tá certo? Ele tem que ser prático, ele não pode ser muito grande, ele tem que ser fácil de um outro professor pegar e entender o que ele tem que fazer para realizar aquela atividade na sala de aula dele. Não pode ter longas introduções teóricas, por exemplo, tá? O produto tem que ser compreensível sem a necessidade da dissertação, ou seja, ele não pode fazer referência à dissertação, ou subentender que a pessoa interessada em reproduzir aquele produto vai ler a dissertação também. Como medir os resultados? Em uma dissertação acadêmica é fácil, tá certo? A gente mede isso através dos artigos. Eu não quero entrar no mérito se é uma boa ou má forma de medir, mas isso é completamente estabelecido e clássico. Se uma dissertação levou a vários artigos, supostamente ela desenvolveu um conhecimento relevante e, portanto, ela é uma boa dissertação. Mas em uma dissertação de um mestrado profissional, o que importa mais é a visibilidade e a repercussão desse produto educacional e a sua reprodutibilidade. O quão fácil é um outro professor, de fato, pegar aquele material e usar, ou a partir dele adaptar pequenas coisas para a sua sala de aula. Esse é o foco que a gente quer. É isso que vai definir, de certa forma, um bom produto educacional. É isso que vai medir a importância desse produto educacional. É difícil fazer isso, nem todos os produtos, claro, como nem todas as dissertações acadêmicas levam a muitos artigos, mas essa é a meta, é o pote de ouro no fim do arco-íris, é o que a gente deve estar procurando, tá? Como é que a gente garante visibilidade e tudo isso? Não é fácil. Eu ia sugerir que vocês pensassem nos títulos com carinho, na diagramação, pensassem com cuidado na apresentação. Assim como o impacto de um artigo vem com o tempo, o de um produto também não é imediato. E isso leva à questão de que vale a pena pensar na divulgação disso. Isso também não é uma responsabilidade só do aluno, embora o aluno possa contribuir para isso. Isso é uma responsabilidade conjunta com o orientador e com a coordenação do programa. Há várias atividades que proporcionam ou propiciam, de certa forma, que os outros colegas na escola, em outros lugares, venham a saber dos produtos existentes, das boas ideias que se tem. Posto isso, eu vou falar um pouquinho sobre quais são alguns dos problemas comuns. Os problemas comuns que a gente vê nessas dissertações.
O primeiro deles é o produto que, no fundo, o trabalho do aluno, que, em vez de ser centrado no produto, é definido com foco na teoria de aprendizagem. Então, o aluno está louco para aprender mais sobre Paulo Freire, quer saber quem foi Brunner, quer usar a teoria de Vygotsky, enfim, ele tem foco nisso aí, ele vai passar o curso todo estudando um monte de coisas e, lá no fim, ele vai pensar em alguma coisa para aplicar. E aí, se não for isso de física, for outro, meio tanto faz, se a gente tirar a física e puser a biologia, parece que não faz diferença, porque o foco não é o aprendizado de física, de um certo conteúdo, mas foi entender, aprender uma certa metodologia. É claro que aprender metodologia é importante, mas ela tem que vir em função daquelas estratégias de resolver o problema que eu tenho, pelo menos no nível do mestrado. O foco no que o aluno quer aprender é uma coisa parecida, mas não envolve só a teoria de aprendizagem. Pode ser um certo conteúdo de física mesmo, é um aluno extremamente interessado em filosofia da ciência, então ele vai gastar os 2 anos estudando coisas muito interessantes, aprendendo e desenvolvendo ideias sobre como usar a filosofia da ciência no ensino de física, mas isso não será reprodutível em sala de aula. Ele não vai levar um material reprodutível em sala de aula. O outro é com foco na metodologia. As pessoas se preocupam tanto com a metodologia, ficam tão encantadas em usar gamificação, em fazer o jogo interessante, num design fantástico lá para interação, que esquecem do conteúdo. Então, é de novo aquilo que eu já falei. Você tem cartelas, um jogo, personagens bárbaros, mas aí, na hora que você vai pegar lá as fichas das perguntas, que você vai ver, são aquela banalidade que está em todo o livro didático. Então, o aluno se divertiu, o aluno se motivou, mas o que ele aprendeu, de fato, é aquele conhecimento que lá, às vezes, na introdução, no começo da dissertação, está todo mundo criticando, deslocado da realidade, baseado na decoreba, etc, etc. É isso que a gente quer mudar? Então, a gente tem que mudar, de fato, também no que a gente faz. Não trabalhar o conteúdo a ser ensinado, tá certo? Em geral, é uma consequência de tudo isso aqui, tá certo? Achar que o produto vai ser um resumo da dissertação, quando acabar eu penso nisso. Enfim, o produto tem que ser desenvolvido lá no começo, junto com o começo, e ser o centro do seu projeto de trabalho. Existem alguns outros tipos de problema, tá? Que não são de responsabilidade do aluno, mas é importante que o aluno saiba desses problemas, porque ele pode cobrar do orientador, do coordenador do programa. Não dá para deixar só na mão do aluno a escolha do tema e a escolha do orientador. Há que ter uma ação institucional nisso aqui, e o orientador tem um papel essencial na escolha do tema e no desenvolvimento do projeto de trabalho a partir do tema ou de uma ideia proposta pelo aluno. O orientador não é obrigado a aceitar qualquer ideia do aluno. O aluno não entrou lá para desenvolver necessariamente aquilo que ele queria. É uma interação com uma pessoa que tem uma história de pesquisa, um conhecimento acumulado. É sempre assim. O mestrado acadêmico também é. Demorar para definir um projeto em orientador. Isso é fatal, porque se você só vai conseguir fazer de fato isso para lá do meio do seu mestrado, ou se você quer esperar estudar um monte de coisas para ir ver o que você gosta mais e tal, não é assim, vai faltar tempo para fazer um trabalho de qualidade. Em princípio, o produto não deve ter uma longa introdução teórica, um monte de bibliografias, uma ou outra referência pode ser, mas não é uma dissertação. Ele é essencialmente um manual, uma coisa que alguém pega, lê e é capaz de rapidamente, sem muito investimento, desenvolver e reproduzir na sua sala de aula. Querer fazer coisa demais, isso também é um problema grande, tá certo? É importante fazer experimentos em física. Então, aí eu vou pegar e tentar desenvolver 15 experimentos para cobrir todo o assunto de eletricidade e magnetismo de um aluno, do currículo de um determinado curso, de uma determinada escola. A chance de eu fazer superficialmente todos eles é enorme, porque o tempo do mestrado é finito, eu tenho 2 anos. Então, eu não vou conseguir parar, pensar em estratégias diferentes, adequadas, em boas experimentos, fazer todo esse desenvolvimento para todas essas experiências. Então, querer fazer coisa demais, não definir de forma mais ou menos organizada o seu objeto de trabalho, também é um problema que, em geral, o aluno gasta muito trabalho, faz um monte de coisa interessante e acaba não conseguindo transformar isso num produto que vá ser valorizado, tá? Quanto à análise dos resultados, também não cabe aquele que os alunos gostaram, não gostaram, questionários de conclusão, não cabem no produto educacional. Cabe talvez uma menção de quais foram esses resultados, mas não uma discussão ou apresentação dos resultados de uma forma mais lenta
E também eu já vi um conjunto de trabalhos, às vezes, que os alunos não querem mostrar o caminho das pedras. É como se aquilo fosse dele, ele aprendeu um monte, ele vai ser um bom professor, ele tem uma certa dificuldade em compartilhar até o fim aquilo tudo que ele descobriu. Então, se tem algum truque para fazer o experimento funcionar, se tem alguma dica que ele percebeu para dinâmica em grupo, para fazer o jogo ficar mais interessante, etc., é fundamental que isso esteja no produto educacional. Bom, por último, eu queria comentar sobre um último erro bastante comum entre os alunos. As pessoas ficam tão empolgadas em descrever a atividade em si que ele desenvolveu, se foi um experimento, em qual é o material a ser utilizado, como é que monta o experimento, como é que faz as medidas, por exemplo, ou se foi um jogo, por exemplo, quais são as regras do jogo, como é que usa, como é que começa, quem ganha, quem perde e tudo mais, que se esquece de colocar o contexto pedagógico no qual essa atividade foi pensada. Não basta simplesmente falar da atividade, sem se preocupar em instruir o possível usuário, outro usuário, porque para isso que o produto está sendo, em tese, desenvolvido, é um material instrucional para ser usado por outras pessoas, e essas outras pessoas serão outros professores, colega do aluno, em que contexto da sala de aula ele vai usar aquilo, aonde ele vai inserir. Aquilo foi pensado, por exemplo, como uma atividade motivadora para ser feita logo no início da aula. Aquilo foi pensado para ser feito como um fechamento, então é alguma coisa que vai verificar, fixar o conhecimento aprendido ao longo de todo um outro processo, é no meio, é para ser repetido, é para ser feito em grupos. Como que foi feito todo o contexto, o resto do contexto no qual aquela atividade, aquele produto foi inserido. Se o produto é uma sequência didática, isso, em geral, naturalmente vem. Mas se é alguma outra coisa, uma feira de ciências, algum outro tipo de atividade, um site para ser feito de forma fora do horário de sala de aula, como que aquilo vai ser utilizado e vai conversar com o dia a dia do professor na sala de aula, em que ponto. Então, um esboço de uma sequência didática ou de uma forma de utilização tem que ser dada. O produto foi aplicado, portanto, na aula, o professor fez aquilo de algum jeito. Então, no mínimo, como uma sugestão, essa forma de utilizar aquilo dentro da sala de aula tem que estar junto. Senão, o resultado vai ser provavelmente pífio. O professor vai usar aquilo e vai voltar para a aulinha comum dele, sem grandes novidades, porque ele não estudou, ele não pensou, ele não vai ter tempo de realmente se aprofundar naquilo lá, como o aluno fez ao longo de 2 anos de curso. Bom, retomando, então, o que eu vou fazer agora é falar um pouco sobre alguns exemplos, tá certo? E, principalmente, eu quero dizer que o produto educacional, o assunto que eu quero trabalhar com os alunos, não precisa ser nada mirabolante, nada muito complicado, nada muito diferente. Não é obrigatório que seja sobre física moderna, é desejável, a gente quer desenvolver novos conteúdos. Agora, eu acho que se abre uma oportunidade com essa esteira de itinerários e projetos no novo ensino médio. A gente quer desenvolver coisas novas, mas vale, e existem ótimos produtos sobre o conteúdo feijão com arroz, que está já bem definido dentro das emendas e da tradição da escola do ensino médio particular ou pública. Eu vou dar alguns exemplos. Eu vi uma dissertação muito boa de uma professora mais antiga que trabalhava numa escola extremamente precária, numa zona muito pobre, rural, no sul, não era no Nordeste, nem no Norte. Onde, por exemplo, metade dos alunos não tinham visto um computador, não sabiam o que era um forno de micro-ondas. E ela, em torno da pergunta de como economizar cozinhando, ela conseguiu desenvolver todo um único roteiro de experimentos e pesquisa para discutir a questão, digamos, de trocas de calor. Comparando o que acontecia numa panela de pressão, quando que via o micro-ondas, ela trabalhou com os alunos a bolar experimentos para estimar a troca de calor que havia, uma série de coisas desse tipo. Então, além de ser divertido, além de ser motivador, uma coisa nova, de fato, o conjunto de atividades era muito bem concatenado, a questão do método científico estava presente o tempo todo, as fórmulas essenciais que os alunos tinham que aprender a manipular, a usar, as contas que eles tinham que aprender, estavam todas lá. Ela não fugia
simplesmente do problema da dificuldade matemática. As outras questões eram motivadoras exatamente para que os alunos mergulhassem e conseguissem aprender aquela matemática que normalmente era mais árida. Então, é exatamente isso que a gente quer. Um outro exemplo um pouco diferente que eu vou falar é uma dissertação, um trabalho, um produto de um aluno que ele se preocupou em desenvolver um conjunto de um material instrucional todo, um programa, digamos assim, que envolvia esse material de formação de professores para treinar os alunos da rede pública para as Olimpíadas de Física da escola pública. Então, ele era um trabalho com os professores e esses professores da rede faziam o trabalho com os alunos. Isso foi uma proposta comprada pela Secretaria de Educação num certo momento. Mas não pode ser para a formação de professores. Ele não era simplesmente para melhorar os professores, o foco era a sala de aula. Ele ia trabalhar com os alunos, só que ele tinha uma estrutura que reproduzia, ampliava o alcance daquela proposta que ele estava fazendo. Não era só o que ele fez na classe dele lá atrás, como que isso podia ser reproduzido. Foi possível mensurar isso porque houve um aumento muito significativo no desempenho dos alunos nas Olimpíadas. Nos anos seguintes aonde isso foi feito, isso foi até copiado por outro estado, enfim, é uma outra ideia, uma outra proposta boa, por exemplo, para mostrar. Também há formas diferentes de trabalhar assuntos bastante batidos, tá? Lançamento oblíquo. Existem várias dissertações do MNPF, em geral pegando uma garrafa PET, fazendo o lançamento e tal. Aí o que todo mundo faz é ir para o pátio, fazer o lançamento, os alunos se divertem com aquilo, aí volta para a sala de aula e tem a mesma aulinha, o mesmo conteúdo, os mesmos problemas de como se não tivesse visto a experiência. Então, nesse caso, não. Ele alinhavou muito bem isso. Ele desenvolveu um texto de introdução histórica sobre a questão do desenvolvimento disso aí. E as experiências não eram simplesmente ver a demonstração, elas eram engatilhadas como experimentos, onde os alunos iam aprendendo método científico, faziam medidas, tinha medida para fazer, adaptações nos experimentos, ou seja, tinha um trabalho de conteúdo numa coisa que é relativamente batida. Então, claro, existem inúmeras outras coisas. Eu citei essas três, são três exemplos diferentes, só para dizer que não precisa ser algo muito complicado, não é uma coisa, precisa ser bem feito e ter o foco certo. Essa é a questão. Eu agradeço, espero que tenha colaborado para que vocês façam produtos melhores nesse mestrado.